Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, todo o capítulo, onde iremos expor nesta oportunidade. Diz a suficiente palavra de Deus: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmarmos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra, Senhor, agora lida, te rogamos, humildemente, a assistência do Teu Espírito, o agir do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito, para que essa palavra, Senhor, seja exposta com a fidelidade que é requerida, Senhor, com o zelo, com o cuidado, mas também, ó Deus, com a autoridade que ela é, a autoridade intrínseca dela, porque é a Tua palavra, Senhor. Sabemos que isso não vem de nós. Não temos, ó Deus, esse poder, não temos essa condição. Somos apenas, ó Deus, dispenseiros, mensageiros, embaixadores. Assim, ó Deus, que o Senhor haja em nós para que a Tua palavra seja transmitida com firmeza. Que não sejam as nossas palavras, Senhor, livra-nos de qualquer coisa que venhamos a dizer contrário, ó Deus, ao sentido, à intenção que o Senhor desejou quando conduziu o apóstolo Paulo a escrever. E, ó Deus, o Teu poder que fez preservar essa palavra, Senhor, até nós. Age também, Senhor, concedendo entendimento aos ouvintes. Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um, e cremos, ó Deus, que é o Teu Espírito que dá entendimento, ó Deus, da Tua palavra. Não depende da idade, Senhor, a capacidade intelectual, do nível de educação, de instrução, que a Tua palavra é espiritual. E ela só
é compreendida espiritualmente. Ouve no Senhor nesse momento. Nós te pedimos, ó Deus, humildemente, confiados na obra do teu Filho bendito, por quem nós te oramos. Amém. Mantendo-se firme em meio às tribulações. É o título do sermão desta noite. Mantendo-se firme em meio às tribulações. Para entendermos melhor, irmãos, esse capítulo, é importante a gente ler os últimos versículos do capítulo anterior. Então, eu desejo que os irmãos acompanhem comigo a leitura do versículo 17 até o versículo 20 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Está escrito: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Observe, os irmãos, que Paulo continua com o cuidado e o interesse por esses irmãos aqui de Tessalônica, mas ele agora vai direcionando esse cuidado com um novo propósito, porque o aspecto anterior era a defesa do evangelho. Ele defendia o seu ministério, ele defendia o ministério dos irmãos missionários que estavam com ele, ao mesmo tempo que com isso, com essa defesa do seu ministério, ele defendia o evangelho, porque os irmãos sabem que os inimigos estavam tentando atingir o evangelho por meio de ataques aos mensageiros do evangelho. E agora ele está manifestando cuidado para com esses irmãos, para que esses irmãos se mantenham firmes em meio às tribulações, que elas continuam. Não só teve no início, quando eles estavam lá, mas elas continuaram. Os irmãos sabem que o objetivo do inimigo maior do evangelho, ou dos inimigos do evangelho, é de todas as formas atrapalhar o avanço do reino de Deus. E com isso, as provações e tribulações na igreja são inevitáveis. E essa é uma realidade que nos nossos tempos carece de uma maior ênfase, de um destaque. Por quê? Porque hoje o convite que se tem é que, para você fazer parte de uma igreja, que à medida que você fizer parte de uma igreja, você vai desfrutar de bênçãos e vitórias. Essa é a ênfase que nós temos nos convites para se ir à igreja, para se fazer parte de uma igreja. Venha que seus problemas vão acabar. Lá você vai ter vitórias. Os irmãos certamente já observaram que a grande maioria das músicas gospel é triunfalista, né? Os irmãos já perceberam isso. Para você triunfar, para você vencer, para você sair vitorioso, para você derrotar os seus inimigos, aqueles que lhe aborrecem, aqueles que lhe odeiam, aqueles que estão atrapalhando a sua vida, que estão atrapalhando o seu progresso, que estão impedindo o seu sucesso. Lembre de novo aos irmãos, não é muito difícil encontrar os adesivos nos carros, né? Jesus, o segredo do meu sucesso. Essa é a concepção que se tem. Por isso que as pessoas não vão à igreja para adorar a Deus.
pelo menos não para adorar como um servo devedor ou eternamente devedor do seu Senhor. Um servo que, por mais que ele faça, ele jamais vai conseguir pagar a sua dívida. Mas as pessoas têm sido atraídas para a igreja para que Deus lhe abençoe, para que Deus resolva os seus problemas, como que Deus tivesse a obrigação de fazer isso. Tanto é que as palavras de ordem são: profetize, ordene, declare. Dessa maneira, irmãos, sofrer, padecer é sinônimo de pecado ou de maldição, que precisa ser tratado. Mas, irmãos, Paulo nos traz aqui uma outra perspectiva, e é a perspectiva bíblica. Como se vê na igreja de Tessalônica, aquilo que aqueles irmãos estavam passando, que é encarar provações e tribulações como algo natural na vida cristã, na carreira cristã. Isso quando diz respeito à provação por causa do reino, por causa do evangelho, e não por causa de pecados. Aquelas provações que advêm quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, e não a nossa própria vontade, principalmente em momentos de dificuldades. Por isso, irmãos, que o apóstolo Pedro nos disse lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, a partir do versículo 12: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Veja, surge entre vocês. Irmãos, são muitos os tipos de provações: provações internas, provações externas, dificuldade. E Pedro disse: por que vocês estão surpresos? Aí ele diz algo, irmãos, que é extremamente o contrário do que se prega normalmente nos dias de hoje, no versículo 13: mas alegrem-se, porque quando vocês estão fazendo isso, vocês estão sendo participantes do sofrimento de Cristo, porque vocês vão participar também. À medida que vocês participarem do seu sofrimento, vocês vão participar da sua glória. Então não tem como participar da glória de Cristo sem passar pelos sofrimentos de Cristo, sem compartilhar os mesmos sofrimentos de Cristo. Aí ele diz no final do versículo 3: para que quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Observem aqui, irmãos, no primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, Paulo nos fala sobre como essa nossa nova igreja nasce e se torna um modelo. No segundo capítulo, como ele a defendeu frente aos ataques dos inimigos que buscavam atingi-lo e aos seus companheiros missionários. Agora, no capítulo 3, ele busca fortalecer os irmãos para que todo o trabalho que eles tiveram lá não se torne inútil frente às novas investidas do tentador, e esses irmãos possam se manter firmes na fé. E o que eu quero mostrar para os irmãos é como Paulo fortaleceu essa igreja para que ela se mantivesse firme em meio às tribulações, às provações. Como isso aconteceu? Como se manter firme? Em primeiro lugar, observem, Paulo enviou um mensageiro fiel. Primeira coisa, primeira condição que nós vemos aqui para que uma igreja se mantenha firme é ter um mensageiro fiel. Versículo 1, novamente, 1 e 2. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmarmos e
exortar-vos. Deixa eu lembrar os irmãos o pano de fundo aqui. Quando Paulo, Silvano e Timóteo saíram de Tessalônica, eles foram para Bereia. E os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, que perseguiram Paulo na sua cidade. E não bastasse, irmãos, olha, preste bem atenção, eles não só perseguiram Paulo em Tessalônica, eles se deslocaram para outros lugares e continuaram perseguindo Paulo. Paulo foi para Bereia, eles foram atrás para atrapalhar o ministério desses missionários. Por isso que anteriormente Paulo diz no capítulo 2, que eles são inimigos da humanidade, essas pessoas. Eles estão trabalhando com todos os esforços para que o povo não ouça a mensagem do Evangelho. Então, irmãos, devido a essa perseguição, Paulo foi enviado para Atenas sozinho. Silas e Timóteo iriam o mais depressa possível ter com ele. Está lá em Atos 17:15, depois os irmãos podem conferir. Mas o que é que Paulo fez? Enviou Timóteo de volta a Tessalônica para ajudar aqueles novos irmãos a se manterem firmes, porque as tribulações estavam fortes, pesadas. A gente vê aqui, irmãos, o cuidado pastoral de Paulo, que estava acima das suas próprias necessidades. Ele disse: eu preferi ficar sozinho, e veja, os irmãos sabem que o apóstolo Paulo era o principal alvo. Ele precisava de muita ajuda, de muito auxílio. E aqueles irmãos precisavam ser ensinados e confirmados na fé. Eu vou enfatizar isso, irmãos, preste bem atenção. Mesmo aquela igreja sendo uma igreja modelo. Eu vou repetir, mesmo aquela igreja sendo uma igreja modelo. É por essa disposição que Paulo mostra aqui nos primeiros versos, aqui do capítulo 3, que de qualquer maneira, essas palavras de Paulo, irmãos, ainda estão mostrando, ainda conotam, ainda nos dá a entender que ele continua defendendo o seu ministério. Sabe por quê? Porque lembra que as acusações eram ferrenhas contra ele, que ele inclusive estava sendo acusado de ser mercenário. Como Paulo poderia ser mercenário? Mas a acusação é de todo tipo. O inimigo é sujo, o inimigo é sorrateiro, ele é covarde. Ele é covarde. E aqui o apóstolo Paulo manifesta, em primeiro lugar, o bem-estar da igreja, ao invés do seu próprio. Então ele prefere ficar sem a valiosa presença de Timóteo. E nós sabemos, irmãos, quando nós olhamos para Timóteo, nós podemos ver o quanto Timóteo era valioso para o evangelho e para o apóstolo Paulo. Timóteo era um jovem companheiro de armas. Já disse aos irmãos, né? O companheiro de armas é aquele que você confia, está aqui de lado, do seu lado, está na batalha. Aquele que você diz assim: eu posso dar uma tarefa para ele, e ele vai cumprir à custa da sua própria vida. Era um grande auxiliador do ministério do apóstolo Paulo, um filho para o apóstolo Paulo, um discípulo altamente considerado, que por volta de 1 ano foi convocado para o ministério por Paulo e Silvano, quando eles estiveram em Listra. Isso está lá em Atos 16:1. Timóteo, irmãos, tinha a mente de servo, um ministro, um diácono de Deus. Ele não pensava em si mesmo, ele pensava em cuidar dos interesses do povo de Cristo. Lá em Filipenses 2, 20-22, Paulo diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao Pai. Paulo está se referindo a Timóteo. Timóteo para ele era muito valioso, era muito importante. Timóteo, irmãos, era um homem que trabalhava em equipe.
ele estava a serviço de Deus e dos irmãos. Isso é tão importante na igreja, no reino de Deus. Eu já disse, irmão, no reino de Deus, irmão, não existe carreira solo. Não existe carreira solo. Nós fazemos parte de um corpo que tem muitos membros, um corpo que tem dons, membros que têm dons, capacitados por Deus, e esses devem ser exercidos em prol do reino. Por isso que Cristo disse: olha, eu quero dar para vocês um remédio contra a ansiedade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Você faz parte de um reino. Um reino que tem um comandante, que tem um rei, que tem uma constituição, que tem um manual. Siga. Timóteo entendia isso, que fazia parte desse reino, que Deus o chamou e ele tinha sido capacitado para isso. Então ele trabalhava em equipe, ele se colocava debaixo da autoridade de Paulo. Ele era submisso, ele era prestativo, ele era pronto, ele era fiel. E isso é primordial. Entender qual é o seu papel, qual é a sua função, onde Deus lhe colocou, para você frutificar. Timóteo, irmãos, era um pastor de almas. Paulo diz no versículo 2: para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Nós vimos nos sermões anteriores o que seria exortação. Paulo disse, né? É para admoestar vocês, era para exortar vocês, era para confortar vocês. Então que Timóteo ele iria fortalecer aqueles irmãos, ele ia encorajar aqueles novos crentes a ficarem firmes, mesmo que eles fossem de fato um modelo, mas eles necessitavam desse suporte por causa das tribulações. A igreja precisa de quem cuide dela, irmãos, em tempos difíceis. Timóteo consolava. Timóteo estava ali cooperando com o evangelho, com a igreja de Cristo. Ele entendia a dimensão do reino. Olha o versículo 3. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Preocupação justa, adequada, correta, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Meus irmãos, olha, está aí o melhor suporte que a igreja pode receber de Deus para se manter firme. Alguém que seja fiel a Cristo, alguém que tenha interesse pela igreja. Timóteo tinha aquilo que Deus espera do ministro. Rapidamente, não desmarque aí 1 Tessalonicenses, vá agora para 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Diz a palavra de Deus: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus, irmão, não vai cobrar eloquência, retórica, popularidade, simpatia, títulos, produtividade ou sucesso dos despenseiros dos mistérios. Ele vai requerer fidelidade. É fato que muitas dessas questões se tornam, inclusive, dificuldades para o dispenseiro. Muitas vezes ele sente a necessidade de popularidade. Ele deseja ser simpático. Ele deseja apresentar
produtividade. Ele gostaria de ter uma boa eloquência, uma boa retórica. Mas o que Deus vai requerer aqui é fidelidade. Isso porque as tribulações virão sobre a igreja de Cristo e apenas a fidelidade a Deus, as Escrituras, vão ser suficientes para que a igreja se mantenha de pé. As provações na igreja não são acidentes, mas muitas vezes apontamentos de Deus em nossa vida. E Filipenses 1, como lemos pela manhã, nós devemos esperar sofrer por amor a Cristo. Como vimos em 1 de Pedro, não devemos estranhar a perseguição, mas considerá-la como normal da vida cristã. As perseguições visam o nosso fortalecimento na fé. O que é líquido e certo na vida cristã? As aflições, disse Jesus Cristo. Paulo, em Romanos 5,3, disse: nos gloriamos nas próprias tribulações. Você quer se gloriar em alguma coisa, meu irmão? Não se glorie nas bênçãos, nas conquistas, no sucesso, não. Se glorie nas tribulações. Paulo, quando esteve com ele, irmãos, previu que seriam atingidos. Olha o versículo 3. A fim de ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Observe a fidelidade de Paulo, não escondeu daqueles irmãos a realidade da vida cristã, que não é algo cômodo, que não é algo agradável. Qual é a realidade da vida cristã? Estamos designados para as tribulações. Paulo não escondeu isso, irmãos. Ele não deixou encoberto. Ele deixou muito claro. Lembre-se, 3 semanas com aqueles irmãos, 3 semanas apenas, e Paulo já deixou tudo, ou tudo que pôde, de forma esclarecida. Agora Paulo diz: eu sei que as tribulações podem trazer inquietação. Irmãos, olha, presta atenção, a inquietação na igreja é terrível. Seus efeitos são muito preocupantes. Porque quando a igreja não olha para a vida sob a perspectiva da palavra de Deus, ela fica inquieta, perturbada, desanimada. Quando chega principalmente o tempo das tribulações. Mas às vezes, nem quando as tribulações chegam. Um pouco de diferença, um pouco de dificuldade, quando não se está olhando na perspectiva da palavra de Deus, incomoda, inquieta. E essa inquietação, esse incômodo, ele tem uma facilidade muito grande de contágio. E aí é nesse momento que o inimigo pode faturar alto. Paulo sabia disso. Os irmãos sabem que, na comparação, os filhos de Deus são comparados a ovelhas, e Cristo o bom pastor. E os irmãos sabem que ovelhas se inquietam com muita facilidade, se assustam. É diferente dos bodes, Ovelha, irmãos, morre até de susto de trovão. Morre de susto. Paulo manda Timóteo com cuidado, porque o inimigo estava investindo pesado naquela igreja. E por que ele investia pesado? Porque aquela igreja era uma igreja fiel. O inimigo usa meios para persuadir os crentes a abandonarem a sua fé em Deus nos tempos de provação, colocar dúvidas nas suas cabeças. Pedro nos diz: devemos resisti-lo firmes na fé. Aí o que é que Paulo manda Timóteo para confirmar a fé daqueles irmãos, na palavra, naquilo que eles creem. Um conhecido pastor disse que Satanás, como uma serpente, engana, e como leão ele devora.
Os irmãos sabem como é que o leão normalmente faz a estratégia dele para atacar a sua vítima? Ele tem um bando em que ele está de olho. Então, qual é a estratégia dele? Ele vai tentando afastar um deles do bando, né? E aí ele fica vulnerável, né? Mas como é que ele vai afastar isso do bando? Como é que ele vai afastar na prática aqui? Ele primeiro age como serpente, enganando, iludindo, botando coisas na cabeça, jogando dardos inflamados e por meio das dúvidas malignas, dos questionamentos. Surgem os questionamentos, os irmãos ficam, mas será? É assim mesmo? Rapaz, parece que é verdade. Parece que aquele pregador realmente, se a gente olhar direitinho, ele deve estar, será que ele não está com uma outra intenção? Por que ele fez tanto esforço para vir para cá? Por que ele está, ninguém, será que está fazendo isso só pelo reino de Deus? Paulo veio para cá fugido. Isso aí não é... Por que tanta perseguição? Tem muita gente falando. Eu escutei, alguém disse, fulano conhecido disse isso, outro disse aquilo outro. Se juntar todas as falas assim, parece que está dando um direcionamento. Satanás implanta na cabeça das pessoas a suspeita maligna, afastando do bando, mesmo que ele esteja vindo para a igreja, ele está afastando. Entenda que a perspectiva, a estratégia é diabólica, maligna. E em meio ao sofrimento, o sofrimento incomoda as pessoas, as deixa inquieta, as perturba. Começa a se questionar por que tanto sofrimento, não é? Por que tanta dificuldade? Irmão, Satanás sempre vai usar o sofrimento, as tribulações, para tentar enfraquecer a nossa fé em Deus. Mas em 1 João 5,4 diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso Paulo enviou Timóteo para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Versículo 5, 1 Tessalonicenses 3. Pois foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Veja aqui, irmãos, a perspectiva pastoral e humana. Mas Paulo, poderíamos questionar, não era uma igreja modelo? Mas não jamais subestime a capacidade de Satanás de atingir uma igreja. Nunca subestime. Não diga, essa igreja é uma igreja fundamentada na fé, uma igreja modelo, e talvez... Não, eu acho que não. Satanás não vai conseguir se infiltrar aqui. Ele consegue, porque o próprio apóstolo Paulo disse, eu sei que quando eu sair daqui do meio de vocês, entrarão no vosso meio lobos devoradores. Eu sei. O Espírito estava evidentemente conduzindo o apóstolo Paulo, porque se essas tribulações não fossem enfrentadas ou vistas na visão espiritual, iria trazer grandes prejuízos à igreja, e tem prejuízos que não podem ser medidos, mas vão ser muito bem aproveitados por aquele que não quer o bem dos filhos de Deus. Por isso que, para manter a igreja firme em meio à tribulação, Paulo, em primeiro lugar, mandou um mensageiro fiel. Mas ele tomou outra atitude. Em segundo lugar,
além de mandar um mensageiro fiel, ele lhes enviou a palavra fiel por meio de cartas. Versículo 6 em diante. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Vejam, aqui, irmãos, as notícias eram boas. Observem bem, não eram notícias ruins, eram boas. Continuando. Trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda, de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Observem, as notícias eram boas. Paulo, ele temia, e esse temor dele era perfeitamente compreensível. Poderia, irmãos, ter surgido na mente o seguinte questionamento. Na mente do apóstolo Paulo. Vamos imaginar. Como eu disse, Paulo não subestima Satanás. Então ele podia pensar, essa reação tão positiva desses irmãos à pregação fiel, será que não tinha muito componente aí emocional? Não foi uma manifestação, ou foi uma manifestação da fé genuína? Os irmãos sabem da parábola da semente, né? Que é jogada. Ela, em alguns momentos, ela começa a brotar, mas com o tempo ela é sufocada. Então o apóstolo Paulo disse, a perseguição está ferrenha, será que isso não está sufocando essa palavra, essa fé? Será que eles vão conseguir entender, vão se lembrar daquilo que dissemos, que a perseguição não é contrária ao plano de Deus? Será que eles vão lembrar disso? Será que eles vão conseguir associar a provação, a perseguição à caminhada cristã? Ou será que vão desanimar, visto que são novos na fé? Por isso que Timóteo é enviado e volta com uma mensagem de entusiasmo, testemunhando que esses irmãos estão frutificando, que estão perseverando. Paulo poderia ter ficado satisfeito. Pronto, tá bom, tá ótimo. Vou descansar e partir para outra. Mas não. O próprio retorno de Timóteo e o cuidado que Paulo tinha, Paulo verificou para que eles continuassem firmes, eles precisavam da mensagem fiel, continuavam sempre precisando de uma mensagem. E o que é que Paulo faz? Escreve 2 cartas para aqueles irmãos. Ele lhes envia o evangelho por meio de cartas. Paulo, evidentemente, irmãos, no versículo 6 que lemos, está dando graças a Deus por aqueles irmãos, por receber essas notícias. Paulo estava em Corinto, quando recebeu essas notícias que Timóteo lhe trouxe. Olha o versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Paulo continuava sofrendo, em meio a dificuldades, e esse retorno trouxe alegria e consolo a ele. Por isso, irmão, não há maior alegria para um ministro do que saber que os servos de Deus, os filhos de Deus estão andando na verdade. Observem que a situação de Paulo, pelo seu relato, não tinha melhorado, né? Ele diz, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Mas essa notícia traz alento. A notícia de que o amor daqueles irmãos pelo pastor está aceso, revigora o ânimo para aquele apóstolo. Olha o versículo 8. Na nossa versão está assim: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor.
A NVI traz a seguinte redação: pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. E aí, eu pergunto mais uma vez, o que é que Paulo faz? Ouvindo tudo isso, manda 2 cartas. Porque ele diz, essa igreja, graças a Deus por ela, mas eu sei que ela só vai continuar se mantendo de pé por meio da palavra. Por meio da palavra. A palavra de Deus é a ferramenta por excelência para estabelecer os novos crentes na fé e para manter uma igreja firme. Por isso que na segunda carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15, ele diz: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Tradição aqui, os irmãos sabem que é o ensino, né? Porque ele diz, seja por palavra, ou seja, pessoalmente, verbalmente, seja por epístola nossa. Essas duas. Então, irmãos, a verdade é bem simples, que não é programação diferenciada na igreja, não são eventos sociais evangelísticos ou de departamentos, não são retiros, congressos e nem viagens, não são aniversários, é a palavra de Deus que mantém uma igreja unida, firme e de pé. Paulo não tinha preocupação de garantir o conforto, a segurança daqueles crentes. Não, esse não era o foco, mas era mantê-los firmes na fé através da palavra. Muitos exemplos, inclusive com o do próprio Cristo, que suportou a tentação de Satanás por meio da palavra. Ele usou a palavra. Paulo admoestou os crentes de Éfeso a usarem a espada do Espírito na batalha contra Satanás e suas hostes. A espada do Espírito é a palavra. A palavra de Deus é o grande instrumento para a nossa maturidade espiritual e o nosso fortalecimento na fé. Versículos 8 e 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Essa informação que Timóteo deu a Paulo em Silas, fê-los reviver um ânimo. Isso é muito importante, irmãos. A oxigenação é extremamente importante. Deus concede esses momentos de alívio. Para Paulo foi esse retorno. Esses missionários, Paulo e os demais, estão convencidos que o que eles podem oferecer a Deus em troca de toda essa alegria é nada. Mas eles continuam orando incessantemente a Deus, noite e dia, por aqueles irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda há deficiências. Não é interessante? Paulo mesmo diz, ainda há, irmãos, deficiências. Ele quer reparar essas deficiências, entendeu? Porque Paulo agora ainda manda 2 cartas. Somente a palavra pode sanar essas deficiências. Somente. Ele quer estar com eles pessoalmente. Mas enquanto ele não pode estar pessoalmente, ele manda cartas. Mesmo que nessa passagem, irmãos, especificamente, Paulo não aponte essas deficiências, ao longo da epístola podemos identificar algumas. A primeira delas, e mais evidente, é que aqueles irmãos estão confusos quanto à volta de Cristo. Há essa confusão na igreja, os irmãos sabem que inclusive isso estava trazendo dificuldades na igreja.
Alguns estavam andando desordenadamente, outros estavam desanimados, outros estavam se revelando fracos. Então veja, isso nos mostra o quê? Que uma igreja, por mais firme que esteja, ela sempre vai precisar da palavra sendo pregada, ensinada constantemente, durante todo o tempo. E só por meio da palavra as deficiências são sanadas. Não adianta tentar usar outro artifício. As outras coisas, irmãos, são complementares. Existem ações que ajudam, colaboram, cooperam, mas elas estão orbitando em torno de algo central, que é a palavra. Se a palavra não for aquilo que centraliza, as demais ações, elas não adiantam, porque elas não vão contribuir. Os irmãos que já estudaram têm o exemplo, né, dos elétrons que giram em torno do núcleo do átomo. Eles estão ali sendo atraídos, né? E ficam ali orbitando. A palavra de Deus faz isso. Ela mantém as demais ações orbitando e contribuindo e cooperando. Então, para contribuir com a igreja, primeiro o apóstolo Paulo mandou um mensageiro fiel, depois mandou a mensagem fiel, e em terceiro e último lugar, Paulo fortaleceu essa igreja por meio da oração, da intercessão. Versículo 11 em diante. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo, irmãos, nós cremos, não está aqui manifestando nessas últimas palavras do capítulo 3 somente um desejo fervoroso. Mesmo que Deus tenha atendido esse desejo, na sua terceira viagem missionária, Paulo tinha estado com os irmãos da Macedônia, está lá em Atos 20, capítulo 20, versículo 1. Mas nós consideramos aqui uma oração que inclusive inicia nos versos anteriores, 9 e 10. Paulo está fazendo um pedido, um rogo a Deus, e que está em completa conformidade com a vontade de Deus. Paulo não pode estar com aqueles irmãos. Lembram que ele foi até impedido pelo próprio Satanás? Está lá no capítulo 2, versículo 18, de 1 Tessalonicenses. Então ele pede a Deus por esses irmãos. Esse pedido tem algumas características. É uma oração de gratidão a Deus, é uma oração perseverante, é uma oração intensa, é uma oração, irmãos, que abrange os problemas ordinários da nossa vida, da vida dele. Eu quero ter com os irmãos, eu peço a Deus que abra essas portas, eu quero viajar, que Deus abra os caminhos, abra as oportunidades, que me dê oportunidade, que Deus impeça o inimigo de me impedir de estar com os irmãos como ele fez anteriormente. Veja, Paulo está pedindo pelas coisas comuns, viagens, estada com os irmãos, mas com os olhos espirituais, com o desejo de ver o bem daqueles irmãos, de contribuir, de fortalecer aqueles irmãos. Então ele faz isso por meio da oração. E aqui aprendemos mais uma vez, né? É reforçado, é intensificado a necessidade da oração. Da oração pelas coisas comuns do nosso dia, pelas atividades corriqueiras normais.
para que Deus nos abençoe durante o dia, naquele dia, porque cada dia tem o seu mal, cada dia tem os seus desafios, apesar da gente manter uma rotina, que é algo bom, que é algo necessário, mas cada dia traz os seus desafios, e é preciso estar orando por nós, orando para a igreja. Paulo orou para que as deficiências da fé daqueles irmãos fossem supridas por Deus, inclusive usando-o como instrumento para tal. Isso é um exemplo para nós. Entender que a nossa fé não é perfeita, que precisa de reparos continuamente. A palavra reparar é a mesma para consertar as redes, tapar os buracos. Precisamos ser trabalhados continuamente. Usando ainda a linguagem, de pescador daquela época. Os irmãos sabem, talvez alguns até já tiveram experiência com isso. Uma rede é bem preparada, ou mesmo uma rede bem preparada, com um bom material, quando é lançada, muitas vezes, às vezes ela vem, os próprios peixes, elas rasgam. Então o pescador tem que estar avaliando, tem que estar verificando e reparando. Assim é conosco. A fé, inclusive, é como um músculo do nosso corpo, e ele só se fortalece por meio de exercícios. É por isso que Deus nos testa para provar a nossa fé. Muitos oram acertadamente: Senhor, aumenta-nos a fé. Você sabe como é que Ele vai aumentar a sua fé? Você tem ideia? Ele vai mandar provações. Como é que você vai provar a sua fé? Na facilidade? Não, né? É por isso que muitos crentes, quando oram, às vezes não sabem nem o que é que está pedindo. Às vezes Deus manda e ele estranha, né? Não vou nem falar que os irmãos ficam pedindo fogo por aí. Tem ideia do que está pedindo? Tem ideia? Abraão, irmãos, foi provado várias vezes. Quando houve fome, ele falhou ao descer ao Egito. Depois, Deus lhe pediu Isaque, e ele lhe deu, sendo aprovado nessa prova. Uma fé, irmãos, que não é testada, não pode ser confiável. Veja que Paulo também orou para que esses irmãos pudessem ter um amor profundo uns pelos outros. As provações, ouçam bem isso, irmãos, as provações podem destruir ou fortalecer os laços de amor. As provações podem nos tornar egoístas, zangados, amargurados, revoltados, ou podemos nos tornar meigos e tenros, eternos, no caldeirão do sofrimento. Sabe por quê? O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. É o mesmo sol. Paulo está feliz porque no meio do sofrimento aqueles irmãos aprenderam a amar mais uns aos outros. Na hora, devemos ter cuidado, porque na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora da provação, a fé, a palavra de Deus devem nos fazer mais unidos. Aí é que nós devemos trabalhar mais intensamente. E isso vai acontecer quando o quê? Quando nós exercermos o perdão, o suportar uns aos outros, pormos em prática o amor. A Bíblia nos diz que nós seremos conhecidos como discípulos quando tivermos amor uns pelos outros. Aí você diz: olha, isso é discípulo de Cristo mesmo. Foi acontecer, disse: não, ele ama o outro. Ele ama. Uma igreja sem amor está nas trevas.
Uma igreja sem amor não tem comunhão com Deus. É o amor de forma prática. Paulo, irmãos, ainda orou para que eles pudessem ser santos na presença de Deus até a volta de Jesus, no versículo 13. E temos visto que a segunda vinda de Cristo motiva os crentes a uma vida de santidade. Se de fato cremos que Cristo vai voltar, que Ele vai julgar os vivos e os mortos, que vamos comparecer perante o seu tribunal, que vamos dar conta da nossa vida a Ele, que vamos dar conta de como atuamos dentro da igreja, nós precisamos viver em santidade de vida. Lá em 1 João 3,3 diz que quem aguarda a segunda vinda de Cristo, purifica-se a si mesmo. A santidade de vida, irmãos, não é um alvo inalcançável. Não é uma formalidade externa, mas uma vida vivida na presença de Deus. E santidade não é medida por gestos, ritos ou cerimônias externas. Não é. Os fariseus eram muito cuidadosos em ritos externos, mas viviam na impureza. Muitos religiosos, inclusive, serão rejeitados no último dia pela prática da iniquidade. Está lá em Mateus 7:22. Queremos concluir, irmão, dizendo que Paulo mostrou muito cuidado para com aquela igreja, para com aqueles irmãos. E isso fez tomar algumas atitudes para fortalecer os irmãos na fé, para que eles se mantivessem firmes em meio às tribulações. O que é que ele fez em primeiro lugar? Mandou um mensageiro fiel, um pregador da palavra, um pastor. Mandou um cooperador do evangelho. É por isso, irmãos, que quando Deus ama a igreja, Ele manda para a igreja um pregador fiel. Quando Ele quer punir a igreja, Ele manda um falso. Por isso que a gente precisa entender que para que uma igreja seja firme, ela se mantenha firme, ela precisa de um ministro fiel. E quem é o modelo aqui para nós? Timóteo. Timóteo é o modelo. Mas não basta um ministro fiel, é preciso também a palavra. É imprescindível a palavra. Por isso que mesmo recebendo notícias animadoras da parte de Timóteo, Timóteo foi lá, fez o trabalho, instruiu os irmãos, exortou, trouxe o retorno para o apóstolo Paulo e depois Paulo lhe enviou cartas. 2 cartas que Paulo escreveu, movido pelo Espírito Santo. Daí nos mostra que a igreja precisa em todos os tempos dos oráculos de Deus, para que não sucumba em meio às tribulações. E por último, Paulo orou pela igreja. A oração, ela não está limitada, nem ao tempo, nem ao espaço. Nós podemos fazer mais por uma pessoa, de joelhos, orando por ela, muitas vezes do que trabalhando por ela. Então a pergunta é, se Paulo orou pela igreja, pelaquela igreja, que ele estava distante, você pelo menos tenha orado pela sua igreja, que onde você está perto e você está ligado, tem intercedido por ela noite e dia, tem desejado seu crescimento na fé, seu fortalecimento. Isso tem ocupado as suas orações. Você tem gastado tempo intercedendo, e os irmãos sabem, né? A igreja não é estrutura física. A igreja são as pessoas, são os membros, são os eleitos. E quanto à palavra, você tem por meio dela fortalecido a fé dos irmãos, tem animado os irmãos a permanecerem firmados no Senhor, mesmo quando estão passando por tribulações. Você tem consolado, exortado,
tem trazido essa palavra a quem de fato necessita. Você tem se colocado como um instrumento para fortalecer a sua igreja. Você tem compreendido que você é parte desse processo. Mais uma vez, não, pastor, eu não sou um pastor, eu não sou nem diácono. Então, o seu entendimento de corpo, que é o corpo, que é a igreja, está muito deficiente. Ainda precisa ser muito trabalhado. Não se furte jamais a fortalecer um membro da igreja de Cristo por meio da palavra. Não faça isso. Deus vai lhe cobrar. Vai, pastor, faz. Vai. A Bíblia diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, nisso peca. Que bem maior você pode fazer ao irmão da igreja que não seja trazendo a palavra? Que bem maior nós temos. A igreja deve, irmãos, e precisa se fortalecer na fé, para se manter firme, em todo o tempo, em especial quando enfrentar tribulações, porque elas certamente virão, mas só se mantém firme por meio da palavra. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender essa mensagem e esse propósito, no qual todos nós estamos envolvidos. Amém.